Fala pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui em mais uma edição do Protagonize Podcast. Essa é a edição número 3 e uma edição super especial. Eu sou Eliane Teodoro, sou coach especialista em resultado e alta performance e sou mentora para concursos públicos e aprendizagem acelerada. E hoje estou recebendo aqui uma pessoa muito incrível, muito especial, e a gente vai ter um bate-papo super especial nessa tarde. Espero que você goste. Estamos recebendo a Adélia Barreto. Seja muito bem-vinda, Adélia. Obrigada por você ter aceito o convite. É uma honra para mim, porque você sabe que você é referência na minha trajetória, referência na minha vida, e eu fico muito honrada mesmo de ter você aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, Eliane, muito honrada com o convite. Eu conheço a Eliane desde que ela morou em São Miguel do Guaporé, acompanha toda a sua evolução, toda a sua trajetória. É um motivo de muita honra para mim também, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que incrível, Adélia. E assim, saber que você saiu lá de São Miguel para vir aqui nessa tarde comigo é motivo de muita alegria, porque nós sabemos que fazer uma trajetória para estar junto com outra pessoa, para falar sobre protagonismo, é uma coisa muito legal. E que bom que você veio para falar de protagonismo. Você que tem tanta propriedade para falar sobre esse assunto, né? Sobre ser protagonista da própria vida, da própria história, né? Assumir esse controle, esse comando de, não, eu sou o protagonista da minha vida. E aí, eu queria, assim, para a gente começar, que você ficasse muito à vontade, tá? Esse espaço é seu nesse momento. Mas, assim, para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho da Adélia. Quem é a Adélia? Quem é a Adélia? Essa pergunta ela é muito interessante, porque todas as vezes que a gente ouve ela, é como se a gente voltasse para o centro, olhasse em volta e falasse assim, Deus, quem eu sou, né? E eu gosto muito de me apresentar, assim, em uma ordem de prioridade, assim, em uma ordem de acontecimentos históricos. Então, eu coloco que eu sou a Adélia, sou filha da dona Zenaide do seu Valdenor, filha de pais baianos, analfabetos, a caçula sobrevivente de 4 irmãos. Tem uma história muito legal, que quando eu vou chegar em casa, o meu irmão fala para minha mãe que ele não queria mais uma mulher, já tinha 2, já tinha Vilma e Adelaide, então que ele jogasse essa terceira fora. Tentou, mas foi frustrado as tentativas dele. O meu irmão foi o meu melhor amigo, me ensinou a empinar pipa, bolita, tudo que o menino fazia, eu estava lá fazendo também, todas as artes, sou muito arteira. E depois eu venho a ser a esposa do Isaías, a mãe da Isabela, do Pedro José, da Isadora, e uma professora que tinha, assim, um sonho de criança de ser uma professora. Fui professora quando eu entrei na escola, porque quando eu entro na escola, eu entro muito gênio, sabe? Então, assim, eu gosto muito de quando vou me apresentar, eu falo isso. Porque, assim, o meu sonho de infância, eu sabia, eu vou ser professora quando eu crescer. E eu não tinha entendido o que a mentoria tinha a ver com ser professora. Talvez por isso que eu escolhi ser mentora, porque o mentor, ele ensina, ele direciona, ele prepara. E eu fui para contabilidade. Então, hoje, quando eu vou me apresentar, que tem poucos segundos, aquele discurso que a gente chama de elevador, eu falo que eu sou Adélia Barreto, mentora de negócios, e eu simplifico a jornada empresarial para o sucesso por meio da contabilidade. Que incrível. Depois quando a gente tem tempo, a gente apresenta mais, fala mais coisa, mas essa sou eu, olhando para mim, uma pessoa que direciona e encoraja pessoas. Incrível você falar assim, né? Porque, assim, quando eu penso, né, nisso que você está falando, eu ser professora é o meu primeiro pilar também, né? Eu comecei, antes de ser mentora, eu fui professora. Eu sou até hoje professora. A maioria dos meus mentorados de concurso me chamam de professora. E aí é uma coisa muito interessante, essa questão da mentoria, né? Porque aí a gente fala assim, para que serve um mentor, Adélia? Para que uma pessoa busca um mentor? Qual que é a real razão da existência de um mentor? Olha, quando eu fui buscar um mentor a primeira vez, um profissional intitulado mentor, foi em 2017. A gente já estava com o escritório funcionando, o escritório abriu em 2000. Em 2007, a gente queria dar uma ocupação para minha mãe, que tinha ficado uma viúva jovem,
Então, ela precisava trabalhar, era produtiva. Vilma, vamos começar uma loja. Mas, na realidade, quando eu fui falar sobre a loja, nós somos, essa semana em um atendimento eu disse isso para uma cliente, nós somos crianças grandes. Nós só somos crianças grandes. Tudo que nós fizemos na nossa infância e mal resolvido ou bem resolvido, isso reflete no adulto que somos. Primeira vez que fui buscar um mentor foi em 2017, lá para a loja, para direcionar, porque eu ficava na contabilidade. Então, aquele mentor veio, ele trouxe um direcionamento. A partir daquele direcionamento daquele mentor, que na época era do Sebrae, que veio para a loja, eu falei assim, uau, é isso que eu quero para a minha vida. Porque o mentor, ele não faz por você, mas ele te mostra o caminho, ele te mostra possibilidades. E depois daquilo, eu falei assim, nunca mais eu fico sem mentor. E quando você olha, você tem mentores naturais na sua vida. Eu falo, os meus filhos são os meus primeiros mentorados. O que vai dar certo ou errado começa com eles. Os meus irmãos, minha primeira equipe, a minha mãe, minha primeira mentora. Então, eu acredito que o mentor é aquele que faz diferença direcionando e mostrando o caminho. É muito interessante. Incrível. Olha, você pode ver, tem muita gente que te procura que já estudou antes para concurso, que já tentou sozinho. Para chegar até você, nós ligamos o GPS. Você mandou a localização, nós ligamos o GPS. E o GPS nos mentorou para chegar aqui, nos direcionou. Se você tivesse falado, não, eu estou em tal endereço, talvez eu chegaria, eu pararia na rua para ficar perguntando, talvez eu não teria segurança da informação que eu iria obter. Então, assim, o mentor é esse que dá essa segurança. Iria demorar tempo. Olha, eu tenho um post que eu falo que ter um mentor é comprar tempo. Termina uma sessão de mentoria e o mentorado fala, Délia, eu tive a sensação que eu comprei tempo com você. Ah, mas na hora eu corri pro Canva e fiz o meu post, né? Porque eu sou dessas, eu faço os meus posts. Tá e corri e coloquei lá, ter um mentor é comprar tempo. Exatamente. E vendo você falar, ouvindo você falar, é incrível, né? Porque eu já era professora de concursos públicos e aí, assim, muitas pessoas vinham me pedir, Eliane, faz um programa de estudo para mim, faz um cronograma para mim, quantas horas eu preciso estudar, vê para mim. E assim foi, né? Até que apareceu a primeira pessoa mais séria que falou assim, eu quero que você me acompanhe. Mas onde que deu o start? Foi quando eu também fui mentorada. E eu fui mentorada por uma pessoa, assim, incrível, que é o professor Wallace França. Não tenho nenhum problema de falar dele aqui, porque ele é incrível mesmo. Hoje ele é promotor no estado de Santa Catarina. E tem uma trajetória que ele começou, assim, uma vida muito humilde. E o estudo tirou ele da onde ele estava e levou ele a ser promotor de justiça no estado de Santa Catarina. Uau. Então, assim, é referência para mim. E realmente é isso. O mentor, ele simplifica a jornada da gente. E, verdadeiramente, essa frase, ter um mentor é comprar tempo, é certeira. Certeira. E eu falo sempre assim, o que eu trouxe para o meu método? Porque o que vai diferenciar um mentor do outro é o método, né? Quando a gente começou... Lá em 2000, a gente começou com muitos sonhos, com muita gana, vendo uma oportunidade de mercado, mas nós não tínhamos alguns conhecimentos técnicos que ao longo do tempo a gente adquiriu. Então, hoje, quando eu sento com o meu mentorado, eu trago para ele 23 anos de história, 23 anos de estudo, e assim como você falou do mentor Wallace, o estudo é a única coisa que consegue transformar a sociedade. Eu não acredito em uma sociedade que vai ser transformada por outra forma, a não ser pela educação. Incrível quando você fala isso, porque as pessoas, muitas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas, elas pensam no estudo só na formação acadêmica, né? Escola, faculdade, mas o estudo, a pessoa quer empreender, a pessoa quer se tornar músico, a pessoa... Em tudo você precisa se debruçar sobre Sim. o estudo. O estudo, ele é a base da construção de qualquer carreira. Qualquer carreira. E olha só, essa semana agora, a gente está assistindo muito MasterChef lá em casa, porque a Isadora gosta muito do MasterChef. E eles vão falando as técnicas. Em um determinado episódio, um participante falou assim, eu fui dormir muito tarde porque eu estava estudando as técnicas, lendo as técnicas. Então, o que vai diferenciar um profissional no seu tempo ali
É o estudo. Quando a gente vai falar sobre empreendedorismo, que são mais negócios onde eu mentoro, eu sempre falo, dentro do seu tempo de negócio tem que ter um tempo para estudo, porque se você não estudar o seu negócio, estudar o que você precisa aprender, você não vai ter uma boa entrega. E daí você vai ser mais do mesmo, vai ser aquela empresa que abre e fecha, e daí você vai ter muitos problemas. Quer abreviar os problemas? Estude. E a gente não tem mais desculpa para não estudar, né, Eliane? Verdade, porque hoje assim, está extremamente acessível, né? Ainda que a pessoa não tenha condições, não é o momento dela de ter um mentor de negócios, mas ela tem aí um mundo a ser explorado, né? É só querer, né? Mas pensando assim, eu queria voltar um pouquinho, Adélia, um pouquinho assim nesse nosso papo assim. Se você me permitir. Não, sim, você pode ficar à vontade. Eu queria que você contasse um pouco sobre como foi a sua infância. E por que eu gosto de perguntar isso para os meus convidados aqui? Porque, assim, uma das coisas que a gente mais deseja aqui é mostrar que quem se torna protagonista da sua vida, quem assume, são pessoas comuns. Não existe nenhum superpoder que nasceu do nada. São coisas que você construiu num processo. Então, eu queria que você me falasse um pouco como que foi a sua infância, Adélia. Vamos voltar um pouquinho nessa história da Adélia. Olha, desde muito cedo eu aprendi, como eu sou a caçula de 4 irmãos, desde muito cedo eu aprendi que eu precisava ter voz, senão era engolida. Mas os meus irmãos eram muito generosos comigo. Tanto é que quando eu entro na escola, na primeira série, eu sou considerado um gênio. Mas não tinha nada de gênio, não, tá? Vou contar o segredo. A minha irmã, antes de mim, a Adelaide, nós temos 3 anos de diferença. E esses 3 anos de diferença fez com que tudo que ela aprendesse na terceira série, eu aprendesse lá também no prézinho, né? Porque eu não fui pro pré. Mas quando eu entro na primeira série, eu sei conteúdo de 3º, 4º ano já. Então, isso chamou logo a atenção dos professores. E isso fez com que eu não parasse quieta. Eu andava o tempo todo, eu saía o tempo todo da minha carteira. E a minha professora teve uma brilhante ideia. Ela poderia ter me tolhido, ter brigado. Não, ela fez o seguinte. Ela colocou para que eu ajudasse as crianças nas tarefas. Isso foi muito genial. Quando a gente chegou em Rondônia, em 1989, nós passamos uma situação extremamente difícil. Eu sempre falo que antes de florescer tem um deserto, sabe? Você precisa... Se você estiver na situação de florescimento já, louvado seja Deus. Se você ainda não está, se está no deserto, calma, atravessa o deserto, todos nós passamos por ele. E foi um deserto para nós. Só tinha 2 horas de energia elétrica quando nós chegamos. E, enfim, ia para a escola, chegava lá. A professora teve uma brilhante ideia. Ela me ajudou. Eu passava no quadro, que eu tinha uma letra legível, então era boa para passar no quadro, e corrigia cadernos. Ali eu me sentia uma professora. Eu ia para a escola, não ia para estudar, não. Eu ia para fazer aquilo, para passar a tarefa, eu ia para corrigir caderno. Eu já ia como se eu ia com compromisso de fazer isso. Tanto é que eu nunca trouxe tarefa da escola para casa. Terminava a aula, eu fazia a tarefa de casa na escola. Então, eu adquiri esse hábito. Por quê? Porque quando nós chegávamos em casa, nós trabalhávamos. A minha mãe era costureira e, assim, louvado seja Deus pela vida da minha mãe, que com brilhantismo nos criou. E eu sempre falo, assim, que a minha mãe, ela tem um segredo, assim, divino, né? Porque eu não sei como ela administrou isso. A minha mãe nunca foi uma mulher amarga diante das adversidades. Porque tem pessoas que, quando as coisas ficam difíceis, elas se tornam amargas, né? A minha mãe não, uma mulher extremamente doce, emotiva, uma mulher de emoções, uma mulher que outras mulheres iam para nossa casa, vestiam os vestidos de festa que ela fazia, nós ajudávamos a passar, a fechar os vestidos, e aquelas mulheres saíam encantadoras da nossa casa. E ela sempre falava assim para a gente, vocês precisam estudar. Ela olhava os nossos cadernos, quando ela não entendia nada do que estava escrito ali, para ver se a gente estava fazendo ou não as tarefas da escola, acompanhando. Tempos depois que eu fui entender que ela não entendia o que estava ali, mas ela, com muito carinho, olhava os nossos cadernos. Comprometimento. Comprometimento de mãe. E eu descobri que, assim, Eliane, tudo, a gente fala assim que dinheiro não traz felicidade. Obviamente não traz. Mas tudo, desde um alimento, desde uma conta de luz, desde um gás. Chegou dias que, como ela costurava, eu administrava o dinheiro de levar, receber e devolver o dinheiro para ela.
Chegou o dias da Ceron, que na época era Ceron, hoje é Energisa, vinha cortar a energia e a gente ter que sair para uma cliente que estava devendo algo, a gente receber para pagar. Chegou o dias do gás acabar e assim a gente criou toda uma rede, sabe? Aquela cliente que era do botijão de gás, a gente já levava a costura, já recebia dela em gás e por aí ia. Tem muitas histórias, mas tem uma que me marca muito até hoje. Tem uma história de uma cliente que ela não queria pagar a minha mãe. Na época era R$ 54. Isso lá, quando o real veio ser real, era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. E ela falou para mim assim, menina, você vem todos os dias me cobrar. Por que você me cobra tanto? O que você quer fazer com esse dinheiro? Aí eu falei para ela, assim, acho que como criança também, né? Empreendedora criança. Eu falei para ela, porque esse dinheiro a gente usa para comprar comida. Falei para ela, a gente compra comida com esse dinheiro. Aí ela, em um ar assim, snob, não sei o que passou na cabeça dela, ela abriu, Eliane, a despensa dela para mim e falou assim, entra e pega o valor que eu devo para sua mãe em mercadoria. Eu me senti entrando num supermercado. Era uma despensa, assim, mais ou menos tamanho de um banheiro de casa, mas ele era com as prateleirinhas e cheio de produtos. Eu peguei um saco desses de 60 quilos que você põe arroz. E coloquei arroz, coloquei feijão, coloquei chocolate em pó, que eu amava leite com chocolate. Coloquei fubá, coloquei farinha de trigo. Eliane, eu coloquei tanta coisa que eu quase não consegui carregar. Foi Deus que me ajudou, porque eu era criança, eu era pequena, eu sempre fui magrinha, pequenininha. Peguei aquele saco de coisa e falei para ela, muito obrigado. Botei na minha bicicletinha e fui para casa. Chegando em casa, meus irmãos quiseram me matar, né? Mãe, ela faz a gente passar vergonha. Falei, não, é assim que a gente tem que resolver. Então, assim, essa história, ela me marca bastante. Tem uma outra história que eu até falo assim, eu preciso ficar tão boa em fazer cobrança como eu era quando criança. Eu fui receber num gás uma mulher, aí ela falou assim para mim, eu não te paguei porque fulana não me pagou. Aí eu falei assim, quanto que a fulana te deve? Vamos supor que fosse R$ 80, ela devesse 40 para minha mãe. Aí eu cheguei lá e falei assim para ela, olha, eu vim aqui porque a mulher do gás disse que você está devendo para ela e eu vim receber. Recebi os R$ 80, dei o dinheiro para a mulher do gás, peguei o meu e fui embora. Então, a gente tem muitas histórias como essa. A nossa infância foi assim. E a minha mãe sempre nos incentivando a estudar. Lembro, assim, de querer mais. A gente precisa ter mais. Então, assim, as revistas do Correio, Avon, Hermes, gente, vai ter que patrocinar o podcast, tá? Avon, Hermes, na época não era Natura, não era famosa, Postal, Raiz. Eu pegava muitas revistas no correio e vendia os catálogos. Esse começou a ser a minha renda. E daí a família não comprava desodorante, não comprava shampoo, não comprava coisas, tudo que tinha naquela revista, eu comprava para dentro de casa. E assim que a gente começou, que foi indo, e daí que nasce a história da loja, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Incrível, Adélia. É isso. Isso é um ponto assim, extremamente importante nessa nossa conversa. Porque assim, o maior objetivo desse Protagonize Podcast, de quando eu pensei e idealizei, é que as pessoas compreendam. Você pode, você consegue, se você colocar comprometimento, dedicação naquilo que você quer. Não é sobre a sua história difícil. Ela é sua, mas ela não define o que você vai ser adiante. Você teve uma infância difícil, uma infância humilde, passou por sérias dificuldades e assim sucessivamente. E muitas pessoas olham, por exemplo, um grande empresário e falam, eu nunca vou conseguir ser um grande empresário, porque eu sou pobre, porque meu pai não teve estudo. Ou ainda, olha uma pessoa que passou no concurso para juiz, que passou no concurso para promotor, para delegado, nunca vou conseguir porque estudei em escola pública e todas essas coisas. Então, assim, quando a gente ouve você falando, traz tudo isso para mostrar para as pessoas. É possível. Quem vê a Adélia não sabe o que ela passou. E é muito importante a gente falar disso. A gente trazer a história para que as pessoas entendam. A Adélia hoje é a Adélia, empresária, mentora de negócios, né, palestrante, mas e tudo que a Adélia construiu ao longo da história. Uma pessoa que veio de uma infância humilde, mas que chegou lá e que está lá no caminho, no processo, nunca parou de estudar. Né? Então, isso é muito, muito, muito importante da gente trazer para o nosso público para que as pessoas se inspirem. Né? Tem muita gente se inspirando em você nesse momento. Obrigada. E isso é incrível.
A gente poder ser instrumento de inspiração para pessoas que hoje talvez vão sair e falar, caramba, eu achava que eu não podia, mas eu escutei a Adélia falando e eu posso também. E vai acontecer isso. Isso é muito E importante. a gente sabe que você construiu uma carreira consistente, né? Gente que te conhece, muitas pessoas que estão acompanhando te conhecem também, sabe que você construiu uma carreira consistente. Uma das maiores, se não a maior loja de São Miguel do Guaporé, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como que foi, né? Você é contadora de formação e como que entrou a moda, a questão da loja na sua vida? Como que foi isso? A loja, ela entra nessa questão da paixão pela roupa. Eu falo assim, que se fizer um hemograma, vai dar agulha e linha, sabe? Eu costuro pela sobrevivência. Se você fala assim, costura ou morre, eu costuro. Mas a minha mãe que é expert no negócio. A Adelaide, a minha outra irmã, é uma mente brilhante na costura. Elas fizeram, assim, alta costura, vestidos belíssimos, desde ternos, peças bem complexas mesmo. Quando a minha mãe, ela traz muito esse protagonismo, sabe, Eliane? Eu lembro de nós muito pequeno e nós ganhávamos, às vezes, alguma roupa usada. Só que a roupa nunca foi muito um problema para nós, porque ela costurava para dar essa equilibrada, porque vestir 4 crianças era muito difícil. Então, uma coisa que a minha mãe nunca permitiu, que nós usássemos roupas emprestadas de amigas, ou sapatos, roupas, não, ela nunca permitiu. Quando nós ganhávamos, é seu, é seu. Mas se nós fôssemos pegar emprestado para em algum lugar, ela sentava com a gente e falava assim, por que você vai pegar emprestado? Por que você não vai com o seu? Uhum. Ah, mãe, porque o meu não é bonito. Não, é o seu. Então, nós sempre tivemos uma identidade. Ela nunca deixou que nós tivéssemos a identidade de uma outra pessoa. Ela tinha umas revistas que chamava Manequim, eu nem sei mais como que está hoje isso, mas vinha os cortes das roupas, nós recortávamos no papel, então eu tirava esses moldes para ela. E uma revista de 1992, veio um perfume de uma marca chamada Clorofila. Ele veio num envelopinho, todo dobradinho, um lencinho perfumado. Não sei se você já viu uma amostra de perfume que vinha no lencinho. Na hora que a revista chegou, eu falei, mãe, dá pra mim isso aqui? Ah, ela viu aquilo, era uma amostra de perfume, ela me deu. E eu lembro que eu coloquei dentro dos meus cadernos. Ficou tudo perfumado, tudo maravilhoso. Então, batom, perfume, é tudo coisa que eu amo desde criança. Eu lembro que muito pequenininha, meu pai muito conservador, ele não deixava as minhas irmãs passar batom. Tinha um pé de coloral, urucum, eu pegava ele verde e passava na boca. Imagina uma criança pequena passando coloral, ficava tudo assim, né? Aí um dia ele falou bem assim pra minha mãe, isso a gente namorava em Campinas, São Paulo. Compra um batom pra essa menina, pelo amor de Deus, pra ela parar de passar esse coloral na boca. Até hoje, se eu não me tô de batom vermelho, eu acho lindo o batom mais escuro, eu acho que vem lá do coloral. E eu fui ficando com aquelas coisas guardadinhas lá no coração. O primeiro dinheiro que eu vi foi de cosmético, foi de revista. Você vende, ganha uma porcentagem, fica... É até uma dica para quem está buscando uma renda imediata. Comece pelo catálogo, porque o catálogo você não tem estoque, não é seu e você vende, você ganha. E daí foi passando o tempo, a gente ficou com aquela coisa no coração. Eu sempre gostei muito da coisa de vender. Eu falo que eu trabalhei no sistema de laticínios, porque eu vendia o leite que o meu pai me dava para tomar, eu vendia esse leite para as vizinhas. Então, eu sempre gostei de ter o dinheiro. Não por causa do dinheiro, porque o dinheiro te dá poder de escolha. Você pode escolher quando você tem o dinheiro. Sim. Quando foi em 2000, abrimos o escritório. Em 2007, o escritório já estava andando, assim, bem estruturadinho, já dentro do que a gente tinha desenhado para o nosso tempo. Eu chamei a Vilma e falei, Vilma, vamos abrir uma loja? A mãe pode cuidar para nós. Ela está parada e ela é produtiva. Aí, em 2007, nasce a loja. Mas uma loja de quê? Eu já falei para ela. Aí eu lembro daquele protagonismo que foi implantado na infância, sabe? Nós não podemos ser igual ao que já tem, porque nós não temos recurso financeiro para concorrer com quem já está no mercado estruturado. Uhum. E eu lembrei daquele perfume. Peguei, mandei uma cartinha para aquele perfume. Na época eu mandei uma carta, depois mandei um e-mail, depois já falava por telefone. E nós trouxemos aquela marca de perfume Clorofila para São Miguel do Guaporé. Que incrível! O meu esposo me chama e fala assim, para começar a loja, só o perfume é pouco, tem que colocar outra coisa, não vai sustentar a loja, só uma loja de perfumes. Colocamos lingerie. E a calcinha, o sutiã,
vem também da minha raiz de vender calcinha e sutiã, mas nós queríamos umas diferentes, não pode ser o que já tem. Então, assim, o protagonista, ele busca ser ele mesmo. O que ele tem de diferente para ele potencializar? Na época, o programa Super Pop fazia uns desfiles. E nós pegávamos as marcas que desfilavam no Super Pop e tínhamos nesse início de loja. Passado 2 anos, nós colocamos roupa e fomos crescendo. Começamos num posto de gasolina, Eliane. Assim, a primeira loja da avenida foi a nossa, da Avenida São Paulo, não tinha nenhuma loja ali, e em um posto de gasolina. Lingerie e cosmético em um posto de gasolina. E nós conseguimos, através do protagonismo, sermos respeitadas, porque posto de gasolina, quando você fala em posto, parece que é um ambiente masculino. E os homens iam compravam para as esposas, as mulheres compravam para elas, mesmo porque tinha toda uma estrutura muito bacana no posto do centro da cidade, lá no Pacatão, que era no centro, lembra? Incrível. E depois nós descemos a avenida para um ponto maior e de lá nós fomos para a sede própria, que é onde a gente está hoje. Então, assim, sempre buscando fazer a diferença, fazer diferente. Quando a gente pensa na roupa, eu penso na transformação. A roupa, quando você compra uma blusa para um casamento, você compra uma roupa para sua formatura, você marca, sabe? A roupa, você sempre pensa, você com meu esposo, que roupa que eu vou? Não é assim? Então, pensar na roupa é pensar nisso. E pensar em empoderar a mulher também, porque hoje nós podemos ter uma aparência, reforçar quem nós somos, a nossa identidade, através da nossa roupa, né? Com certeza. Que é a mensagem que a gente passa quando a gente não fala nada. Tem uma pesquisa muito legal, que eu gosto muito, que diz que nós somos julgados em 11 segundos. Tem agora umas outras aí dizendo que até menos tempo. Em 11 segundos, 55% vai ser a nossa aparência. Bateu aquela famosa frase, meu santo, não foi com dela, né? Exatamente. Mas o que foi? Foi a roupa que a pessoa está usando. Exatamente. Depois você vai para o tom de voz da pessoa. E muitas vezes nós nos limitamos nisso também. Eu não gosto do meu tom de voz. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso tom de voz, que ele é muito poderoso, porque ele é único, ele é nosso. Identidade. Identidade. Eu conheço os meus clientes pela voz. Eu estou lá na minha sala, chega um cliente e eu falo, fulano chegou. É a voz. Então, assim, para com esse negócio de que eu não gosto da minha voz, eu não mando áudio, eu não gravo vídeo. Eu brinco que voz em áudio, foto em identidade, ninguém gosta, né? E depois vem a entrega do conteúdo. Então, assim, porque se você tiver uma boa aparência, tiver uma boa voz, que você pode fazer fono, mudar tudo, estudar, mas o seu conteúdo que vai te sustentar depois. Então, é toda uma construção disso. Por isso que a loja nos encanta tanto, e vem loja como escritório. E 2 universos muito diferentes, tá? Sim, é por isso que eu perguntei, né? Porque assim, como que foi isso, né? 2 universos muito diferentes, né? Porque escritório de contabilidade e moda, né? Roupas, estilo, tudo isso, muito distante, né? Mas, pensando nisso, assim, você trouxe uma frase que inclusive estava aqui nas minhas anotações de uma das coisas que eu queria conversar com você. Que você falou assim, trouxe o protagonismo, né? Que você já tinha, você trouxe. Pensando nisso, assim, como que você poderia elencar, ou quando que você poderia elencar que você despertou, que você, essa questão do protagonismo na sua vida, que assim, fez algum sentido, ainda que não fosse com essa palavra, de você pensar que você precisava ser dona da sua história. Né? Como que foi isso na sua vida? Foi logo lá na infância, quando você precisou enfrentar as adversidades? Como que foi isso? Eliane, todos somos protagonistas, mas nem todos sabemos disso. Quando você sabe, você assume. Isso. Mas primeiro você precisa ter um despertar de você acordar e falar assim, eu sou protagonista da minha história. Eu tenho pensado muito naquela parte bíblica que as pessoas andam 40 anos no deserto. Era uma viagem que ela poderia ser feita em 11 dias. E eu tenho pensado muito que talvez eu não ande 40 anos no deserto, mas talvez eu ande 20, eu ande 15. Quanto tempo você está andando no deserto? Por conta de não ter certeza do meu protagonismo, certeza da minha identidade, eu passei situações na minha vida que, de repente, se eu já soubesse disso, já tivesse certeza disso, eu não teria aceitado. Porque quando você descobre o seu real valor, você não aceita qualquer preço. Você não aceita que as pessoas te rotulem, né? Na escola mesmo, eu passei situações muito difíceis,
por conta de aparência. Hoje, os meus cabelos... um tempo atrás, uma mulher me perguntou assim, vai ter um evento, você vai escovar o cabelo? Eu falei, não vou escovar o cabelo para o evento. É assim, é esse o meu cabelo, é essa a minha identidade. Eu demorei tanto para aceitar isso. Na escola, eu lembro da minha mãe ir à escola, eu falo que crianças são pequenos adultos maldosos e adultos são crianças grandes. Eu amo trabalhar com criança, porque eu acho que o resultado é 300%, 400% mais. E eu vejo que você pode simplificar a jornada deles ali, para eles não terem vários traumas, né? Uhum. O meu sonho em ter dinheiro, era juntar dinheiro, primeiro, para furar a minha orelha, que foi uma condição que meu pai colocou. Adelaide, ele furou a orelha, a Vilma, ele furou a orelha. Quando chegou em mim, ele falou, não, essa não vai furar a orelha. Ela só vai furar... Pai, eu quero. Então, você vai furar o dia que você tiver dinheiro. Com 7 para 8 anos, eu consegui o dinheiro de furar minha orelha. Fui para a farmácia. Deu ruim, Eliane. Eu quase perdi as orelhas. Inflamou, deu queloide. Ficou muito terrível o negócio. E hoje eu não uso brincos por conta disso. E na adolescência ali, eu fui no salão e perguntei quanto que era para alisar o cabelo. Aí o valor eu consegui juntar aos 14 anos. Foi o primeiro valor que eu consegui para juntar para alisar o meu cabelo. A minha mãe, ela mora do lado da igreja. E aos 7 anos, morou uma mulher do lado lá que chamava Jussiara. Eu achei ela esse ano. Eu converso com ela pelo WhatsApp. Eu cuidava do filho dela, do Melquisedeque, de 1 ano e meio. Eu tinha 7, cuidava do Melquisedeque de 1 ano e meio. Ele comia uma mamá que chamava cremogema. Era uma delícia. Eu fazia 2 mamadeiras, uma para ele e uma para mim. Eu lembro que um dia ela saiu para uma visita, quando ela voltou eu estava dormindo e ele sentadinho acordado. A babá dormindo, pensa, né? Uma criança. E ela alisava o cabelo dela, ela fazia um creme com sabonete, óleo de comida, soda cáustica. E o cabelo da Jussiara era lindo, era lisinho, lisinho. E eu lembro de pedir todas as vezes, Jussiara, alisa o meu cabelo. Não, você precisa ter 14 anos, porque você é muito criança. A criança não pode alisar o cabelo. Quando eu fiz 14 anos, ela não morava mais em São Miguel, porque logo eles foram embora, eles eram pastores, foram para outra igreja, mas eu fui no salão alisar o meu cabelo. Eu lembro da sensação de estar sentada na cadeira e o cabeleireiro soltar o meu cabelo para ele passar o alisante e eu não deixar ele soltar o cabelo. Falei, não, você não vai soltar o meu cabelo. Ele falou, eu preciso soltar o seu cabelo para alisar. E daí ele alisou aquela vez, aí foi aquela coisa. Eu juntava dinheiro para voltar no mês seguinte, para voltar no outro mês sempre. E isso foi até eu fazer 34 anos. Até eu assumir literalmente o protagonismo da minha vida. Quem me conhece, quem me acompanha, eu gosto muito daquela frase, seja a melhor versão de você. Uhum. E eu adotei essa frase. Sua frase de impacto, né? Minha frase de impacto. Ji-Paraná foi o marco disso. Eu vim para um evento de 3 dias em Ji-Paraná. A igreja que eu frequento faz um encontro que chama Impacto, né? E a gente veio e eu lembro que eu escovei os cabelos e vim para esse evento. E quando eu cheguei no evento, falava muito sobre identidade, sobre quem você é em Deus, quem é Deus em você, o tempo de você com Deus. E eu acredito assim, Eliane, não é sobre religião. É sobre quem Deus é na nossa vida, sim, sabe? Quando a gente descobre isso, às vezes a religião nos afasta de Deus, sabe? Muitas pessoas estão afastadas de Deus pela religião. E nesse evento específico desses 3 dias, lá, em um determinado momento, teve um episódio que eles fizeram uma dinâmica e eles molharam as participantes com uma mangueira. Eles estavam fazendo uma festa e na festa eles falavam que ia cair uma chuva do céu, uma chuva de bênção. E eu já estava tão encantada com todo aquele tempo que eu tinha passado com Deus e do momento que eu cheguei naquele evento, Deus falava muito sobre a minha identidade, sobre a minha busca e molhou o cabelo. E quem faz escova sabe, molhou, foi embora a escova, né? E o meu cabelo secou como eu há muitos anos não tinha visto o meu cabelo. Na realidade, quando eu olhei no espelho, eu acho que foi a primeira vez que eu me vi. Eu gosto muito de, em eventos, palestra, pedir para as mulheres se olhem no espelho, vejam você. Porque a gente espera muito, Eliane, que a Eliane me elogie. Eu espero muito que o meu marido me elogie. É muito bom ser elogiada pelo marido. Meu Deus, é o melhor elogio que a gente recebe. É muito bom ser elogiado pelos filhos, pelas amigas, pelas pessoas do trabalho.
Mas quando você se olha e você se vê, aí você descobre o protagonista que você é. E foi ali que tudo aconteceu. Então, assim, eu tô com 40 anos hoje, não parece, né? Eu tô com 40, então eu acredito que eu vivi um deserto durante 34 anos de não descobrir quem eu era. E quando eu descobri quem eu era, eu fiz uma arte. Eu cortei o meu cabelo muito curto. Com o apoio do meu esposo, para fazer a transição. Com o apoio do meu esposo, eu sentei com ele e falei assim, eu tô triste com o meu cabelo. O enrolado não enrola, o liso não... Tava assim, aquela metade crescida e a metade... Né? Ele falou assim, corta. Eu falei, vai cortar muito curto. Corta para você viver o processo. Então, eu acho assim, que todo mundo, é o meu pensar. Todos, Eliane, eu penso que todo mundo que vai viver um processo tem que literalmente viver todas as fases do processo. Não rasgue em hipótese alguma o seu casulo, porque às vezes eu vejo você em um nível, você passa a ser minha mentora e eu me espelho tanto em você que eu quero viver o que você vive. E para eu fazer isso, eu vou lá e rasgo o meu casulo para acelerar o meu processo. Eu gosto muito da palavra, simplifico a sua jornada, mas em nenhum momento a gente queima nenhuma etapa da jornada. Exatamente. Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, de moto, de carro com motor 2.0, então você vai chegar primeiro. Agora, você ir lá e rasgar o processo onde você está, você queima etapas da sua vida que você precisa ter. Eu sempre falo, acredite no seu processo, viva o seu processo, aproveite o seu processo, porque é lindo essa descoberta de identidade. Muito. Né? Eu acredito que é a primeira descoberta que nós precisamos fazer. Depois isso vai refletir em todo o restante que você vai estar fazendo. Então, assim, Adélia, você tinha problema de autoestima, você tinha uma baixa estima. Não, eu sempre fui uma pessoa muito para cima, eu sempre gostei muito de mim, mas eu não tinha descoberto a minha real identidade. Quando você descobre a sua real identidade, você consegue ter sucesso, carreira, casamento, trabalho, em todo o conjunto. Eu acho isso muito interessante porque a gente volta na questão da essência, da nossa essência, né? A gente deixa de viver a essência de outras pessoas para viver a nossa essência, aquilo que está dentro da gente e que por algum momento, talvez nessa caminhada, tenha saído da esfera da consciência, né? Isso. E aí a gente traz esse... Não é que a gente perdeu a identidade em algum momento ou que a gente pegou outra identidade, mas a gente deixou ela longe da consciência. A gente traz identidade para a consciência. Né? Isso é muito legal, porque aí a gente passa a fazer tudo na vida da gente com consciência, com intencionalidade, porque você se reconhece nesse processo. Exatamente. Muito bom isso. Muito legal. E aí, pensando nisso tudo que nós conversamos até aqui, quais foram os seus principais desafios, Adélia? Se você fosse assim elencar aqui nesse espaço de tempo que nós temos, não é muito grande, mas eu sei que são muitos. Se fosse para falar, né, eu imagino que seja A gente muito. fica aqui até meia-noite, né, Caju? Mas eu penso assim, fala de algum desafio que você enfrentou que talvez, assim, fez a diferença na sua vida. Eu acredito que o principal desafio era olhar para mim e acreditar que eu era capaz. Porque eu falo que quando eu e o meu marido casou, a primeira grande conquista do nosso casamento foi a credibilidade. As pessoas, elas não sabem que elas precisam ser as primeiras a acreditar nelas. Quando as pessoas estão vendo uma coisa que já está acontecendo, isso não é visão, não é apoio, não é nada disso. Mas nós precisamos olhar para a gente e falar assim, eu sou capaz. O meu principal desafio foi olhar para mim e falar assim, eu sou capaz disso daqui. Quando nós casamos, nós estávamos no início da Marve ainda, trabalhava a Vilma e eu ali. A Marve, para quem não sabe, vem de Marciel e de Vilma, né? Por isso que dá o nome Marve. E eles dois acreditaram em mim, me chamaram para trabalhar com eles. Logo na sequência eu caso com Isaías e sempre falo para quem posso aconselhar. Foi desafiador, porque eu casei muito cedo, aos 18 eu já casei, já estava grávida, tinha marido para cuidar, casa para cuidar. Um desafio grande, mas que foi muito bom para nós. Foi morar com a minha mãe, logo no primeiro tempo de casamento ali, nós casamos e fomos morar com a minha mãe. Mas assim, conquistar a credibilidade. Eu lembro de quando nós falamos que nós íamos fazer a nossa casa, porque nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nenhum recurso, nós mostramos um projeto de uma casa. E daí riram de nós.
riram de nós. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que você precisa olhar para você e falar assim, eu sou capaz. Eu sou capaz. Você tem uma ideia, quanto mais louca, é porque ela é mais revolucionária. Ela é mais extraordinária. Então, você precisa saber para quem você conta os seus sonhos. Tem uma palestra que o título dela é Sonhando Alto, que eu falo muito sobre os sonhos de José. Quando José senta na mesa, ele estava com os de casa e ele conta o sonho. E os irmãos dele ficam com raiva dele. Então, às vezes, você tem um sonho, o seu sonho é extraordinário, você tem uma visão e você conta isso para os seus amigos. Ah, são as pessoas da minha casa, e aquelas pessoas não acreditam em você. E você mesmo já joga água em você e você já para por ali. Tem uma frase que, ela é uma frase comum, que eu gostaria muito que as pessoas, a partir de hoje, quando fossem usá-la, usassem com uma outra conotação e pensando da seguinte forma: contra fatos não há argumentos. Você vai enfrentar todas as dificuldades financeira, de credibilidade, de apoio, mas o que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso e vai criar fatos. Porque quando você tem fatos, não há argumentos. Ah, será que a Eliane é boa mesmo, mentora de concurso? Não, 50 aprovados? Quer mais? Espera aí que eu vou buscar, porque eu só cataloguei os últimos 50, mas tem mais, tá? Que eu nem lembro, porque foi quando eu comecei a catalogar. Então, mostre os seus fatos. Tem uma coisa muito legal, que quando eu era criança, que a minha mãe costurava, que eu ia nos lugares, eu chegava como uma criança, porque eu era criança, 7, 8 anos, mas eu falava assim, a minha mãe precisa de linha. E dessa cor aqui, a gente levava um pedacinho do tecido e comprava uma linha que fosse igual àquele tecido. E daí eu falava assim, quando a minha mãe terminar esta costura, eu volto para te pagar. Eu acredito que eu tinha crédito porque a minha postura, que eu chegava e pedia, ela era séria. Então, com essa postura, isso me levou a sonhar mesmo sem ter recursos, Eliane. A gente fez agora essa semana o evento, né? Lá, sim, o primeiro encontro do SEMEC. Foi, assim, fantástico. Obrigada por você estar lá. Sua presença fez, assim, uma diferença gigantesca. Foi incrível. Nós não tínhamos nenhum recurso quando nós pensamos no evento. Aí vem aquela menina que ia buscar a linha. Eu sentei com vários parceiros, contei o que seria o evento, a minha visão sobre o evento e disse, será o primeiro evento, o maior evento de empreendedorismo de São Miguel do Guaporé e região. Então, assim, os desafios, eles são muitos. Mas o que eu preciso entender? Contornar desafio o tempo todo. Então, o nosso principal desafio sempre foi o financeiro. Aí depois você vem de uma família que ela é humilde, que a sua família não tem um nome relevante, né? E esse nome relevante, ele abre muitas portas, muitas vezes, mas você precisa construir. Um outro grande desafio, você falou assim, a gente vai listar muitos, né? Mas um outro grande desafio foi para estudar. Para vir para cá para estudar, a Vilma vinha para Paraná, ela estudou na UBRA, ela fazia faculdade aqui. Na realidade, nós nem sonhamos, assim, nós sempre sonhamos muito alto, muito além das nossas possibilidades. Mas uma faculdade era algo totalmente fora de contexto para nós. Criança pequena, uma finança limitada, né, um financeiro limitado. E veio uma oportunidade em 2005 de uma faculdade EAD. Eu lembro que eu fiquei tão feliz quando eu peguei a minha apostila a primeira vez, eu não sabia, não tinha ideia do desafio que eu ia enfrentar para estudar. Não é sozinho, mas você acaba tendo que ser disciplinado no EAD para estudar. E eu lembro de pessoas que falaram bem assim para mim, vai fazer cursinho por correspondência, Eles ainda falavam o nome de uma instituição séria, que era o Instituto Universal Brasileiro, super sério, né? Tá fazendo assim. E eu lembro que aquelas pessoas hoje, quando eu olho, elas ficaram para trás, elas foram ficando para trás. Então, assim, todas as suas dificuldades, elas precisam ser listadas e você fala assim, como eu supero essa dificuldade? Como que eu vou fazer isso aqui? É dinheiro? Porque muitas vezes nós paramos muito nas finanças. As finanças, elas são o primeiro fator bloqueador. Mas o que eu faço se eu não tenho isso aqui? Porque é fácil fazer as coisas com recurso. E sem, como que eu faço? Então, assim, eu nunca deixei que nenhum empecilho, e não deixo hoje. E peço para o Senhor, blinda a minha mente. Porque se eu focar no problema, nunca foi um empecilho para mim.
todos os dias, limitação física, limitação muitas vezes a parte emocional. Eu criei uma rede minha, pessoal, Adélia, que todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu busco louvores, aí eu busco uma mensagem, eu busco uma palavra, eu me agarro naquilo dali, fortalece, aí eu saio de casa. Porque eu não sei o que eu vou enfrentar lá fora. Isso que você está falando é uma coisa muito, muito séria. Às vezes, as pessoas fazem o quê? Elas se deixam envolver por esses tipos de comentário, pelas risadas, pelas chacotas que são feitas com os sonhos, né? Eu sempre lembro quando você fala, eu já falei isso aqui no podcast, mas eu sempre lembro, quando eu sonhei em fazer mestrado, porque o mestrado foi um sonho. Eu estava na graduação, eu comecei a ver os professores que tinham mestrado e doutorado, e eu verdadeiramente é a primeira vez que eu lembro, assim, de fato, que eu sonhei e realizei, assim, de verdade. Passei 2 anos estudando, sonhando todos os dias com aquilo. Só que chegou no dia de mandar o projeto para a UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, um professor falou para mim assim, eu não sei o que uma rodada de Rondônia vai fazer, tentando uma vaga lá na UFMT, que é uma das faculdades mais concorridas, um dos mestrados mais concorridos na área de História. E aquilo foi muito forte. Eu fui embora, assim, abalada, arrasada. E eu cheguei em casa e eu tive 2 opções. Eu chorei aquele dia. E até hoje me emociona porque foi muito forte. E eu tinha 2 opções. Abraçar e colocar para dentro aquilo que ele tinha me falado. Ou rasgar ali a minha camisa, arregaçar as mangas e enfrentar esse desafio e mostrar para ele que sim, uma rodada de Rondônia pode fazer mestrado na UFMT. E foi isso que eu fiz. Então, assim, isso é muito importante. Você pode até ouvir, não esnoba a pessoa, mas aquilo não pode ser um fator paralisador. Não pode deixar que as pessoas te limitem. Só você é capaz de saber qual é o seu limite. E eu diria mais, nem você sabe. Porque muitas vezes você acha, estou no meu limite, não vou dar conta mais. Agora é o fim para mim. E de repente você acha força de onde você não imaginava. Tem um vídeo que eu amo, que eu sempre passo para os meus coaches, que é o da Gabrielle Anderson, da maratona de 1984. Era o primeiro ano que mulheres poderiam correr na maratona, mas para ela era o último ano. Por quê? Porque ela já tinha completado a idade. E é um vídeo emblemático, porque ela perde um dos pontos de hidratação e, à época, não poderia ter ajuda médica durante o percurso. Se tivesse, era desclassificada e não poderia concluir a prova. E o vídeo, uma imagem bem ruim, mas está no YouTube, uma imagem bem ruim, eu utilizo muito ele. Ela vai cambaleando o tempo inteiro da prova, cambaleando. Quando vai chegando perto da linha de chegada, muitos médicos em volta tentando pegá-la. E se eles encostassem nela, ela não poderia cruzar a linha de chegada. E ela vai desviando, desvia. Então, assim, é a mensagem que fica. Igual a Gabrielle, a gente tem que desviar das pessoas que querem nos paralisar, que querem, por meio das palavras, nos impedir de chegar onde a gente quer. E a Gabriela, ela chegou, ela não foi medalhista, ela chegou em último lugar, mas ali, a batalha dela era com ela mesma. Ela só queria vencer ela mesma. E, que nem no vídeo fala, tirando forças de onde ninguém imaginava mais que poderia tirar. Então é isso, as pessoas vão tentar te paralisar. As pessoas não acreditam nelas mesmas e não querem que você acredite. Tem muita gente assim. Não estou generalizando. Na sua jornada você vai encontrar pessoas incríveis, mas tem muita gente assim. E é importante ter essa maturidade e se reconhecer como capaz, como competente, como uma pessoa que pode, Exato. Como uma pessoa protagonista da sua vida. Né? Exato. E a gente precisa disso para a gente entender assim. Eu acredito que filtrar quem são as pessoas que eu vou ouvir, quem são as pessoas que vão me acessar é muito importante. Uhum. Eu acredito que entender isso fez uma grande diferença para mim. Uhum. Tem uma ferramenta que a gente chama de análise de SWOT, que você vê negócios, você vê pessoas e você vê pontos fortes e pontos fracos. Recursos e interferências. Isso. Eu peguei aquilo para mim. Quando eu descubro aquela ferramenta aplicada para a Adélia mesmo ali, eu sempre falo, se não servir para mim, não vai servir para o meu cliente. Então, tudo que eu aplico para o meu cliente, eu já testei. E
Eu, durante muito tempo, eu conhecia as minhas fragilidades, eu conhecia os meus pontos fracos. E eu ficava, eu mesmo, me sabotando, apontando para eles. Tipo assim, brigando comigo mesmo. Quando eu erro, ninguém precisa chamar minha atenção, porque eu sou a primeira pessoa que vou lá me punir, né? Eu vou falar, olha, você errou nisso aqui. Hoje eu já faço isso com mais profissionalismo comigo mesma. Mas eu fui bem carrasca com a Adélia, tá? Já fui mais dura com ela mesma. E eu fui entender que se eu potencializar muito o meu foco no meu ponto fraco, o meu ponto forte não vai melhorar, não vai ser excepcional, não vai ser excelente, não vai ser extraordinário. Então, entender isso fez uma baita diferença na minha vida. Uma outra coisa que faz muita diferença, o que eu controlo e o que eu não controlo. Exato. Eu sempre, em qualquer situação que chega até mim, eu controlo ou não controlo. Se eu não controlo, não tem a minha energia mais. É fácil? Não. É um exercício diário. É um respirar. É um você buscar de dentro de você todos os dias. Porque se você focar no que você já não controla, não é do seu controle. O que você vai fazer? Como eu vou me comportar agora com essa situação que eu não controlo? Tá, aconteceu isso. Eu sempre falo. Mulher Maravilha, senta, chora, pega a capa, seca a lágrima, levanta e vai. Agora você toma a sua decisão. O que você vai fazer agora diante dessa adversidade? Em 2021, eu abro um diagnóstico de câncer. Eu controlo se eu estava ou não com câncer? Eu não controlava aquilo. Mas eu tinha uma rede de apoio, que era minha família, meu marido, meus irmãos, minhas irmãs, a minha mãe sentaram ali. Eu sabia que o protagonista ali, o ator principal da história era eu. Eu ia ter que lidar com aquilo. Eu perdi o meu pai com câncer em 2000. Meu pai faleceu e meu pai faleceu numa situação muito degradante. O meu pai, ele teve uma perca de face e ele perde essa parte da face aqui e fica visivelmente muito feio. E o meu pai me deixa muitas lições. O meu pai nunca desistiu de lutar pela saúde dele até o dia que ele morreu. Ele morre tendo uma hemorragia muito severa, tentando levantar sozinho da cama. Meu pai, um homem alto, lindo, pesando menos de 50 quilos, assim, 47 quilos, acho que meu pai chegou a pesar. Então, assim, quando meu pai falece, ele falece brigando pela vida. Então, assim, quando vem em 2021 o diagnóstico, eu vejo que eu poderia ter aquela realidade. Mas eu penso, aonde que eu vou? Qual é a porta que eu tenho que bater? O que eu vou ter que fazer? Eu preciso assumir a rédea disso aqui. E foi um dos momentos, assim, extremamente difíceis, porque eu não controlava a situação. E Deus, Eliane, ele mostra o tempo todo que nós não temos o controle de nada. Só que ele quer o tempo todo que nós aprendamos a nos comportar em todas as situações. Ele nos dá várias situações para que a gente faça isso. E daí a gente aprende. O que eu vou fazer a partir disso? O que eu faço com isso? E em várias outras situações. Tem uma frase que eu gosto e é assim. E se essa situação fosse um professor, o que ela estaria te ensinando? Muito legal, eu vou anotar isso depois, eu vou levar. Eu gosto muito de conversar anotando, não peguei papel, senão eu estaria aqui, eu estaria escrevendo, né? Porque eu amo escrever, porque eu acho assim que é uma coisa que fica depois, né? Penso isso, se essa situação fosse um professor, o que ela estaria me ensinando? Exatamente. Vou usar isso para minha vida agora. Uma coisa que assim, é muito interessante, que eu trouxe para minha vida, né? Essa questão do que está ou não está ao meu controle. E eu ensino isso para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus clientes de coach. Se você gasta tanta energia com isso que não está no seu controle, como que você vai ter energia para colocar naquilo que está no seu controle? Né? Porque às vezes a gente gasta tanta energia com uma coisa que não está no nosso controle, e quando chega a hora de atuar naquilo que está no nosso controle, estou cansada, estou esgotada, não aguento mais. Exatamente. E isso é muito legal. Pensando nessas coisas que nós conversamos até agora, alguma vez você já pensou em desistir, Adélia? Olha, Eliane, desistir nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Incrível. Olha, assim, e mesmo em situações extremamente difíceis, muito difíceis, de exaustão mesmo, de extremo cansaço. Eu acredito muito que as pessoas confundem motivação com empolgação. Quando você está empolgado, é muito gostoso aquela borboleta no estômago, aquela empolgação de fazer. A gente confunde, motivação não é isso. Motivação é o motivo que te faz agir.
Exatamente. Qual foi o motivo que te fez agir para que você tivesse o protagonismo? Dentro da Marve, a gente é um pouco psicólogo, nós somos um pouco consultor financeiro, é um pouco do contador, é um pouco do encorajador, é um pouco do direcionador, o mentor, o coach, é o consultor, é o professor. Nós ocupamos muitos papéis, muitas funções, e a gente vai trazendo transformações. Falo com toda clareza, eu amo de paixão o que eu faço. Amo mesmo. Se eu não estiver no hospital, eu estou lá. Eu nunca deixei de trabalhar porque eu não estava bem de saúde, porque assim, estar fazendo o que eu faço me dá vida, me dá gás, sabe? Uhum. Então, assim, eu sempre penso, o meu motivo de estar ali é todos os dias que eu tenho vontade de ir para o meu trabalho, de acordar cedo, de ir? Obviamente que não. Mas negociando os meus acordos pessoais, entendendo a transformação que eu vou causar, a transformação que eu causo na minha família, eu quero que daqui a alguns anos os meus filhos falem assim, não, eu tenho que fazer isso porque a minha mãe deixou esse exemplo. Como hoje na nossa conversa, eu citei o meu pai. Meu pai era um homem extremamente visionário. O meu pai vem para Rondônia por uma visão. Nós saímos de Campinas, da cidade que eu nasci, para vir para Rondônia, só a nossa família aqui, porque ele via como uma terra de oportunidades. Quando a gente chega, Eliane, não tem asfalto, não tem energia elétrica, não tem supermercado, não tem padaria. Eu falei, Senhor amado, eu era criança, eu não sofri isso, mas a minha mãe e os meus irmãos sofreram. E ele veio por uma visão. O escritório foi uma visão do meu pai. Ele achava lindo mulher que trabalha com papel. Mulher tem que trabalhar com papel, faz documento, isso é bonito para mulher. Então, meu pai, que só tinha o Mobral, sonhou com isso para nós. Então, assim, desistir. Esse pai que me ensinou que ele lutou até o último dia pela vida dele, pela saúde dele, eu não poderia me dar o luxo de nunca pensar em desistir. Agora, uma coisa que nós precisamos fazer é sempre nos adaptar. Uma frase do Ayrton Senna que eu amo mesmo, que ele diz assim, para ficar para trás, não precisa parar de correr. Continue correndo na mesma velocidade. Essa frase, eu falo para mim sempre. Délia, será que não está na hora de mudar a marcha desse carro, não? Como é que está esse negócio? E acontece algumas coisas que saem um pouquinho do seu controle, ou totalmente do seu controle, que você precisa redirecionar, reorganizar a rota, fazer igual o GPS, reorganizando a rota, né? Eu gosto muito dessa coisa de mapa de GPS, reorganizando a rota, e você precisa se reabastecer. Incrível. Você falando disso, trazendo o Ayrton Senna para essa sua fala de não desistir, eu me lembro que eu assisti um vídeo, eu não me lembro agora qual que foi a corrida, de qual GP que foi, eu não sou boa com isso, mas foi em uma que era para ele ganhar essa corrida, e ele foi perdendo as marchas, foram estragando. E ele teve a opção de não continuar. E aí ele concluiu, ganhou uma única marcha. E aí tem até uma música que eles fizeram dele, que se chama Até a Última Marcha. Né? Jamais desistir, nós vamos, eu não vou embora até a última marcha. Né? É muito legal pensar nessa questão de não desistir, não ser uma opção, né? De desistir não é uma opção, eu vou continuar, por mais difícil que seja. E falando nisso, você falou em motivação, que é o motivo para a ação, estava aqui, né? Para você definir, você já definiu. Então vamos para a segunda, para você, o que é disciplina? Disciplina é eu domar a mim mesma. Incrível. Porque assim, eu gosto muito de coisas novas. Eu amo coisas novas, eu amo novidade, eu amo novo. Mas o que te dá resultado não é 2.000 coisas 2 vezes. O Joel J fala isso, é uma frase muito legal. Uhum. Tem muita gente que fala assim, Eliane, eu não gravo um vídeo porque eu fico constrangida em gravar vídeo, meu vídeo não fica bom. Aí você pergunta na sequência, quantos vídeos você já fez? Nenhum. Uhum. Geralmente é a resposta. Então, assim, é fazer a mesma coisa 2.000 vezes. Tem uma cena do Karate Kid que o mentor tá com o pequeno
karateca lá, e ele tá... Aquela é uma clássica, que ele vai para um pátio, o menininho acho que apanha na escola, ele vai no pátio, e ele acha que ele vai chegar lá, que o mentor já vai falar para ele, não, sai arrasando, sai batendo. E o mentor coloca ele, tira o casaco. Coloca casaco. Tira o casaco, coloca o casaco. Eu assistindo aquilo, eu falo assim, se é a Adélia, eu ia botar o casaco pela manga, de ponta cabeça, pelo avesso. Eu ia querer criar formas de botar o casaco de formas diferentes. Óbvio que ali ele tá fazendo os movimentos, né, de uma maneira que o menino entendesse, mas para mim a disciplina é vencer a mim mesmo. A gente sempre pensa na disciplina assim como algo ruim. Não, a disciplina ela coloca você no trilho, porque todos os dias você precisa acordar, fazer a mesma coisa. Você quer acordar, fazer a mesma coisa? Não, mas você tem disciplina, você vai lá e faz. Então, disciplina é fazer o que eu preciso fazer. E é se vencer, porque às vezes a gente foca tanto no externo, tanto no outro, que a gente esquece de nos domar. Então, assim, a disciplina é nos domar mesmo. A frase, né? Tem uma frase do Bernardinho que para mim é célere, que eu amo a frase dele, que é aos campeões do desconforto. E tá muito ligado com isso de não fazer só aquilo que eu quero. Fazer aquilo que me tira da minha zona de conforto. É ter disciplina. Olha só, quer ver? Uma menina falou assim para mim sobre morar em São Miguel do Guaporé. Aí eu falei para ela, não, morar em São Miguel do Guaporé é uma escolha. Porque se você tiver disciplina para fazer tudo o que você pode fazer, de São Miguel você pode ir para o mundo. Aí ela falou assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então valoriza onde você está. Dá esse valor aonde você está. Tenha disciplina de fazer o que você precisa fazer aqui. Eu acredito que onde Deus nos coloca, Ele nos põe como plantados, não como enterrados. Então, com disciplina, você vai fazer o que você precisa fazer e você vai ter escolha. Eu acredito que, além de domar a mim mesmo, a disciplina me dá o poder de escolha, porque quando eu faço o difícil, eu posso escolher o meu fácil depois. Agora, se eu escolher fazer só o fácil, eu fico empurrando o difícil com a barriga, aquilo vai enraizando, chega uma hora que eu estou cheia de problemas. Amarrada naquilo, sem poder escolher. Sem ter resultado. Essa semana, tem umas 3 semanas que eu ouvi alguém falar, ou uma frase de algum livro, que dizia assim, a respeito dessa questão da disciplina, que eu faço o que eu não quero para eu escolher o que eu quero. Era mais ou menos nessa linha. Então, eu acredito que a disciplina ela está muito ligada no fator de eu escolher como que eu quero conduzir a minha vida. Aí depois vai dar tudo vai fluindo, né? Porque daí você já quebrou aquela barreira mais difícil, as coisas ficam mais fáceis. Disciplina, tem algumas pessoas que definem disciplina, fazer consistentemente o que eu não quero para ter aquilo que eu quero. Eu gosto dessa definição também. Tem outra palavra que eu queria falar antes da gente seguir para o encerramento, que é sobre constância, Adélia. Eu acho que em algum momento você gravou um stories falando sobre constância no seu Instagram, sobre a importância de fazer sempre aquilo que tem que ser feito. A disciplina é fazer o que tem que ser feito, né? Independente de você estar querendo ou não estar querendo. A constância é fazer todos os dias, é igual banho. Né? Eu tomei banho hoje, amanhã vou ter que tomar banho de novo. Tomei banho e assim vai sucessivamente. Exato. O que é constância para você na sua vida? A constância é bater no mesmo tambor muitas vezes. Quando eu sou constante, as pessoas conseguem ver a minha identidade. Uma mocinha que me chama de mãe, ela é a minha mãe, eu chamo meu esposo de pai. Ela me viu sem batom essa semana. E ela falou assim, poxa mãe, mas você fica muito diferente sem batom. Eu falei, tá vendo por que eu passo batom constantemente? Mas porque ela já criou na mente dela. A constância, as pessoas que me veem constantemente fazendo as mesmas coisas, cria minha identidade. A constância leva à autoridade. Exato. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me conhecer, entender o que eu quero, definir as minhas métricas e as minhas medidas. Nesse processo de identidade, nesse processo de busca, eu ouço a música Unstoppable. Ela chama a minha atenção pela melodia gostosa, mas aquela música estava em inglês. O inglês está no meu radar, mas eu ainda não sei, eu não sou fluente em inglês. Não entendo, né? Preciso. É uma necessidade. E eu peguei e fui para o Google e fui para a tradução.
Quando eu comecei a ler a tradução daquela música, eu sou muito lúdica, talvez porque eu gosto da coisa da aula. Então, tudo que eu leio, eu me coloco na leitura. E eu fui lendo aquela letra de música, e os nossos dias não são todos cor-de-rosas, não são fáceis. E eu vi que aquela mulher, ela acorda, e ela queria chorar, mas ela colocou um óculos escuro e ninguém percebeu que ela estava chorando. Mesmo eu sendo uma pessoa muito transparente nas minhas emoções, eu falo que eu dou um trabalho enorme para o meu marido, porque eu sou muito chorona. Eu choro quando estou feliz, choro quando estou triste, ele tem que identificar o que está acontecendo. Se é alegria, se é tristeza, se é raiva, o que é? E daí ela vai contando que ela entra num carro e ela é como uma Porsche sem freio, ela não para, ela acelera, ela é imparável. Ninguém pode me parar, porque eu decido ser imparável. Eu falei, eu quero essa música vai ser minha trilha sonora. Essa música vai ser minha trilha sonora. Aonde eu pisar, quando eu colocar... E eu faço muito essa análise musical, faço análise do livro que eu vou ler, faço análise da pessoa que eu vou seguir no Instagram. É um profissional que eu gostei. Às vezes vem aqueles videozinhos do Reels lá, que é de alcance. Aí eu vou ver quem é aquela pessoa. O que aquela pessoa acredita? Ela tem valores parecidos com os meus? Aí você fala assim, mas eu não sei quais são os meus valores. Então defina os seus valores. Defina os seus valores. Adélia, eu não sei. Calma, você precisa descobrir. Precisa de mentor? Busca um mentor que vai te ensinar a definir os seus valores. E daí você consegue ser constante. Porque sabe por que as pessoas não são constantes, Eliane? Porque elas querem a fórmula mágica, uma pílula, atalho, o gênio da lâmpada. E isso não existe. Não existe. Agora a gente precisa pagar um preço. É um preço da distância, é um preço dos estudos, é um preço de ficar acordado. Renunciar às festas, às sociais. Exato. Para estudar por alguma coisa que você deseja. E assim, para trabalhar mais. Para trabalhar mais. Eu acredito que a gente precisa mudar o olhar. A gente sempre trabalhou muito. Quando a gente já estava na loja, durante muito tempo, a gente colocou preço na mercadoria dentro de casa. Depois que a gente chegava do escritório. E eu lembro que a Isadora aprendeu a falar muito cedo. E ela não tinha 2 anos. E ela pegava as peças de roupas e falava assim, mãe, essa daqui é para pagar boleto, né? Filha, essa é de pagar o boleto. Aí se ela pegava uma roupinha que era mais ou menos o tamanho dela, ela falava, mãe, essa vai ser minha ou é de pagar o boleto? Não, filha, essa mãe trouxe para você. Uma grande preocupação que nós tínhamos era dos nossos filhos serem consumistas por causa do universo da loja. Mas todos eles entenderam muito cedo que aquilo era um negócio. Se tratava de um negócio. Então, a constância faz com que hoje uma pessoa que me conhece muito ouça os Tapobo, ela lembra. Em algum lugar eles mandam para mim. Esses dias tinha um árabe cantando os Tapobo na linguagem deles e a Ruana me enviou. E eu achei incrível. Délia, eu lembrei de você. Alguém ouve a frase, seja a melhor versão de você em algum lugar, as pessoas me enviam. E quando eu falo sobre mudar o olhar, é porque muitas vezes a pessoa precisa passar muito tempo em casa. Ela tem que fazer uma renúncia de saídas. Então, torna a sua casa agradável, torna ela limpa, torna ela aconchegante. Não, eu tenho que ficar em casa, já torna aquilo tudo maçante. Então, eu acredito que para você ser constante, você precisa primeiro saber o que você quer. Porque quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E daí hoje ele está parecida hoje com a mentora fulana, está parecida com a pessoa ciclana, vira aquela coxa de retalhos. Você olha na pessoa, nem ela mesma se reconhece. Então, para ser constante, você define. Essa frase, tudo que eu escrevo, eu começo algo que eu preciso acreditar em mim, eu coloco, Délia, bora lá, vamos ser sua melhor versão. Ouvi um artigo crítico de uma psicóloga, não lembro quem é, sobre essa frase, seja a melhor versão de você, criticando essa frase. Como se ser a minha melhor versão fosse algo errado. E não é errado. Sabe por quê? Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu tenho que renovar minha mente todos os dias. Sim. Eliane, ano que vem, 2024, a versão da Eliane 2024, quem não te viu em 2023 ou vai te ver em 2024, prazer, eu sou a Eliane versão 2024. Os carros não mudam quando muda o ano? Então, eu vou ser a Adélia versão 2024. Tem aquela frase, né? Quem me conheceu lá em 2020, vem me conhecer de novo. Venha me conhecer de novo. Gente, eu estou estudando para isso. Eu estou trabalhando nisso, eu estou lapidando essa versão. Eu tenho que ser a minha melhor versão todos os dias. E daí as pessoas confundem também 2 palavras, que eu falei, motivação e empolgação. Elas confundem ingratidão com inconformismo. Eu sou inconformada, mas eu sou grata.
Exatamente. Até o que deu ruim, todos os perrengues que eu passei me construiu até aqui. Se eu não tivesse entendido que eu precisava dar o meu real valor a mim mesma, eu não seria. Eu já sou muito grata às pessoas que me disseram não. Eu sou muito grata àqueles meninos que ficavam rindo de mim na escola. Eu sou muito grata às portas que foram batidas na minha cara. Eu sou muito grata àquela mulher que deixou abrir a despensa dela aquele dia e levar a compra para casa, porque eu sempre dei muito valor em tudo, sabe? E sempre que posso eu ajudo e consigo me colocar no lugar da outra pessoa, porque assim, o mentor, ele tem esse olhar. Uhum. Eu sempre falo, eu estou vendo em você uma coisa que você não enxergou ainda. Presta atenção nisso daqui. E quando a pessoa pega o espelho, ela começa a se ver como ela fala, eu não sabia, Adélia, que eu tinha esta capacidade, que eu tinha esse potencial. E isso só se faz com constância. Só se faz com constância. E as pessoas desistem. Começando o escritório, a gente abre o escritório 8 horas da manhã e fica sentado. Não tinha um cliente, Liane. Meio-dia. Vamos almoçar e vamos fazer 2 horas de almoço. Vamos almoçar, fizemos 2 horas de almoço. Voltamos 2 horas da tarde, nenhum cliente. 6 horas da tarde, fomos embora. No segundo dia, como a gente abriu uma porta de escritório e uma porta de escola, no segundo dia eu fui para a escola Princesa Isabel, que foi a escola que eu estudei toda a minha vida escolar, com uns papeizinhos que eu tinha feito na impressora de sulfite, para dizer assim, ó, temos um escritório, uma escola em tal lugar, vão fazer curso de informática. Já era bastante conhecida, não foi tão difícil, conseguimos alguns alunos, aí eu já ficava das 8 da manhã até as 10 da noite dando aula. Aquelas 2 horas de almoço se tornou uma só, porque eu dava aula no horário de almoço dos alunos, e às 6 horas da tarde eu não parava, porque era o horário que o pessoal estava saindo do trabalho e chegando. E ali nasceu também a escola de informática. Nós começamos Marv, contabilidade e informática. E a professora estava lá para ensinar informática. E assim, é muito interessante a minha história com informática, porque eu tive 15 dias para aprender o que eu ia ensinar. Porque eu não sabia, mas eu fui aprender para ensinar informática. Então eu acredito muito que os desafios eles vão vir, mas a constância é o ponto-chave. Paro para estudar para um concurso hoje, eu tenho que estudar quantas horas? A depender do concurso, em torno de 4 a 5 horas diárias. Durante um longo tempo, né? Uhum. Então, assim, a constância, ela te leva em lugares que a motivação te deixou, a constância te leva. E gosto muito de trazer a constância para o esforço. Esforço. Né? E tem uma frase muito bonita que diz assim, que o talento é vencido pelo esforço. Como é que é? Peraí, deixa eu reformular a frase. O talento, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Isso. Essa é a frase. Exatamente. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Perfeito. E é isso mesmo. Você falando aí a questão toda essa questão da constância e dos valores, quando você trouxe os valores, me chamou muita atenção, porque dentro do processo de coaching, a gente faz uma sessão que é só de valores. E aí, às vezes, as pessoas não entendem no começo, mas no final, elas saem entendendo. Porque se você não tiver os seus valores muito bem firmados e não trouxer eles para a esfera da consciência, em algum momento eles serão quebrados por alguma situação. Talvez você segue uma carreira que talvez viole um dos seus valores. E isso vai fazer com que você não tenha constância e automaticamente vai fazer com que você não permaneça alçando o voo, que você aterrisse. Porque os valores, ainda que inconscientemente, eles fazem toda a diferença. Se você, por exemplo, entrar num projeto com alguém e tal, e lá no meio desse projeto você vê que tem alguma coisa que não está alinhada com os seus valores, não vai dar certo. Porque ou você vai se frustrar, ou você vai querer abrir mão, ou alguma coisa vai acontecer. Então, os valores, de fato, eles estão totalmente alinhados com a questão da constância. Abacuque 2 vai falar sobre escrever a visão, para quem até passar correndo conseguir ler. Então, escrever os meus valores é muito importante para eu internalizar eles, porque a gente é muito visual, a gente precisa ver as coisas. Então, de um tempo para cá, eu não consigo precisar quanto tempo, tem na porta do escritório os nossos objetivos, a nossa visão e finaliza com os nossos valores. Mas esses valores, quando eles foram para lá, eles já eram muito explícitos. E quando você tem valores explícitos, você tem
a tua audiência que você atrai e você tem a que você afasta. E tá tudo certo, porque você vai conectar pessoas parecidas com você. Eu já tive pessoas que falaram assim, eu não sou seu cliente por esse motivo. Eu falei, tá tudo certo, tudo bem. Porque assim, eu não quero em momento algum, que eu estou construindo a longo prazo, não é jogo de curto prazo. E no curto prazo, algumas coisas sustentam, mas no longo prazo não. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender. Se você que está ouvindo ainda não definiu os seus valores, defina. Délia, como que eu defino os meus valores? O que você aceita? O que você não venderia por dinheiro? Isso são seus valores. É a sua ética, é a sua integridade, é a sua verdade. E daí, isso são seus valores. Nélia, o que é visão? Eu chego em umas empresas e eu vejo visão. Qual que é a visão do Protagonize? A visão do Protagonize, eu olhando pelo nome, vou falar assim, é trazer protagonismo às pessoas que vêm aqui, é mudar a história das pessoas, essa é a minha visão, né? Trazer esse protagonismo para as pessoas que passarem na vida da Eliane. A minha visão é que eu quero transformar pessoas, que elas descubram o potencial delas. Então, assim, eu trouxe palavras para isso. É direcionar e encorajar. Só eu encorajar. Não, Eliane, vai. Não, vai, você consegue, não vai dar certo. Não vai de qualquer jeito, vai com direcionamento. Vai com direcionamento. Porque se eu falar isso para você, eu estou sendo irresponsável. Exatamente. Porque eu só te inflei e depois eu soltei. Sabe aquele balão de gazélio que vai embora? Não, calma, peraí, ó. Eliane, eu vou te direcionar, mas olha, para você mudar, você precisa, faz esse passo aqui, segue esse caminho, que você mesmo vai ter muito mais valor, perfeito, que você, né? Então tem esse direcionamento. Délia, e a missão? O que é a missão? A missão é o que faz você fazer todos os dias o que você precisa fazer para alcançar a sua visão aqui, que é o seu objetivo maior. Então, qual que é a minha missão? A minha missão é ouvir pessoas, é entender as pessoas e entregar aquilo que elas estão precisando dentro do produto delas. Eliane, eu queria passar em concurso, mas assim, sabe? Você sabe, assim, aquelas empresas que vendem gabarito de concurso? Olha, fulano, você está falando com uma mentora errada. Essa não é a minha visão. Quando a sua visão e o seu valor já está explícito, nem esse tipo de pessoa chega. Não chega. Não chega. De fato. Então, isso é muito importante. E, assim, é o que eu vou bater todos os dias na mesma tecla. Estou ouvindo uma música agora, que eu até coloquei ela na minha playlist. Eu tenho uma playlist na Spotify que chama Seja a Melhor Versão de Você. Eu já ouvi essa playlist. Você já compartilhou no Instagram. Isso, olha só que legal. E lá agora eu coloquei uma música que chama Survivor, que é sobrevivente. Eu sou sobrevivente. Eu não desisto. Eu trabalho por isso, eu construo, que eu acredito muito que o empoderamento, o encorajamento feminino, ele é isso. É isso. É eu deixar falar assim, Eliane, você pode muito mais, sabe? Você vai. Eu estou no episódio número 3. Isso. Eu venho para o 100, eu venho para o número 30, eu venho para o número 300, eu vou vir para muitos outros com aqui, certeza, sabe? Porque eu acredito nisso aqui, eu sei que vai muito longe. Com certeza. Porque tem muita voz aí que precisa ser direcionada, que precisa ser amplificada. Aqui, a missão da Eliane é amplificar a voz, né, Eliane? Exatamente. Trazer pessoas que entendem, de fato, que são e que podem inspirar outras pessoas a serem protagonistas. A gente levar essa mensagem de que é necessário. Não é só sobre uma coisa que é modinha, né? Porque hoje a gente tem muita modinha, mas o ser protagonista da própria vida, ser protagonista da própria história, assumir esse comando, essa posição, e inspirar, incentivar pessoas a assumirem isso é o meu maior propósito. Né, aqui com o Protagonize, é fazer com que as pessoas olhem e falem, caramba, realmente é possível. E assim, para gente concluir, eu queria que você deixasse a sua mensagem, Adélia. Uma pequena mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Você pode direcionar para a câmera e olhar e falar para que as pessoas realmente te escutem agora. Assim, deixa a mensagem para que elas, quem está assistindo aqui, não sair daqui, já não vai sair da mesma forma que chegou, mas agora é a sua hora de trazer a mensagem, seja livre para fazer isso. É para cá? Olha, eu estou muito feliz. Eu espero que de alguma forma tenha tocado você com alguma palavra, com algo que Deus tem para o seu coração. Nós precisamos entender que nós somos seres protagonistas. Adélia, mas em uma série, em um filme, quantos protagonistas tem?
somente um. Você é ser único, você é imagem e semelhança do Criador. Em bilhões de pessoas, só você carrega um DNA, só você carrega uma história. E quantas vezes nós estamos sendo coadjuvantes ou até figurantes dos papéis que Deus nos fez para sermos principais na nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez por cabeça e não por cauda. Essa palavra eu quero que você tome para você, não é porque você vai sobrejugar alguém, que você vai ser melhor que alguém, muito pelo contrário. Você vai ser cabeça porque você vai dominar aonde você chegar. Aonde você colocar a planta do seu pé, você vai possuir. Mas muitas dificuldades serão lançadas na sua vida. Eu gosto muito de ler aquela parte onde Jesus, ele é seguido por todo mundo. Ele faz muitos milagres. Multidões seguem Jesus. E quando Jesus volta para a casa dos pais, para a cidade dele, todo mundo quer saber que é aquele Jesus que era tão falado. E quando ele volta para a cidade dele, eu imagino que as pessoas falem assim: quem é esse Jesus que está vindo aí? É filho do Zé, do marceneiro. É filho da Maria, dona de casa. Ah, o filho do Zé e o filho da Maria. Quando você analisa a história de Jesus, o lugar onde Jesus fez menos milagres e algumas curas foi lá na região dele. O que eu aprendo com isso? Você precisa romper toda a territorialidade onde você está. Nele, como eu consigo fazer isso? Comece criando fatos. Comece sendo a primeira pessoa que acredita no seu potencial. Comece levando a sua verdade. Só existe um de você. Só existe uma pessoa para entregar a mensagem que está aí com você. E hoje eu quero que você passe a despertar. Délia, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantas vontades. Você falando assim, parece que é tão fácil. Você vai pegar todas as suas vontades e todos os seus sonhos e você vai começar a anotar todos eles. E depois você vai ver. As músicas que você ouve, elas estão contribuindo para que esses sonhos aconteçam? Risque essas músicas. As pessoas que você segue lá na sua rede social estão colaborando para que você alcance esses sonhos? Quem são os mentores que você precisaria ter? Quem seria a pessoa que você precisaria ser? E você vai começar a construir e aprender esses conteúdos para que você tenha isso na sua vida. Incrível, Adélia. Adélia, eu queria muito agradecer a sua presença, você ter aceitado o convite. Estou muito feliz por esse momento, por esse bate-papo, que foi incrível para mim. Assim, eu aprendi muito hoje com você. Obrigada. Já venho aprendendo com você há muitos anos, desde que eu te conheci lá em São Miguel. E eu quero, assim, de coração mesmo, dizer para você que você é muito bem-vinda aqui para trazer essa mensagem. Uma mentora maravilhosa, uma mulher maravilhosa, né? Mulher maravilha, mulher imparável. Então, muito obrigada por você ter aceito e ter vindo aqui hoje para contribuir com a vida de muitas pessoas, né? Nosso canal aí está chegando aos 5.000 inscritos. Então, se você não é inscrito, já vai lá, se inscreve. Porque quando você se inscreve, você motiva a gente aqui a trazer cada vez mais conteúdos bons que vão te ajudar aí na sua jornada. Ai, que bacana. E aqui a gente encerra mais um Protagonize, o Protagonize número 03. Eu espero verdadeiramente que você tenha aproveitado esse nosso bate-papo e que você leve essa mensagem de protagonismo agora no seu coração, sabendo que muitas pessoas querem, mas nem todas vão conseguir, porque se fosse fácil, todo mundo conseguia. Então, seja você essa pessoa que vai conseguir. Seja você o primeiro, como a Adélia falou. Não desista, acredite em você, supere os seus limites e seja protagonista da sua vida. Tchau, tchau e até a próxima.